Bem-vindo ao podcast Clube do Livro da Déia. Essa é uma gravação do bate-papo ao vivo que rola sempre nas datas pré-agendadas para cada leitura coletiva. Você pode verificar os temas, os livros e as datas para participar lá no site maratona.app. O link está na descrição. Mais informações sobre o tema de discussão também ficarão na descrição, ok? Lembrando que é uma gravação ao vivo, então estão presentes algumas interações do chat, assim como pausas de respiração e pequenos ruídos, tá? Espero que gostem da proposta e curtam esse novo projeto. Não esqueçam de passar lá no meu canal da Twitch, onde eu fico ao vivo de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, lendo, trabalhando e estudando com vocês. Fique agora com a discussão do livro. Vamos começar então o nosso bate-papo / discussão de Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Essa história que eu vou classificar aqui. Gente, eu li tanta coisa sobre, e eu achei que a melhor definição que eu encontrei para falar sobre essa história é metaficção historiográfica, né? Que significa o quê? Metaficção é o que a gente chama quando uma obra ficcional ela rompe um parâmetro, né? Um parâmetro, um cânone estabelecido. Um cânone é uma literatura onde quem tem o poder naquele determinado contexto em que acontece, naquele tempo e espaço, naquele período, quem dita o poder, então os governantes, né, no geral, eles também têm poder de ditar o que é um cânone, né? O que a gente vai levar dos escritos daquele tempo para a posterioridade, né? Então, o que vai ser reescrito, reimpresso, o que vai ficar para a história e o que é descartado. Isso acontece com muita literatura que foi perdida, muitos textos que foram perdidos porque não foram reescritos e passados com o tempo, porque não interessava a essas pessoas que tinham o poder fazer com que essas coisas fossem de conhecimento de mais pessoas, né? Então, sempre a gente tem as margens, né? Então, as pessoas, as minorias marginalizadas, com as suas obras e as suas ficções que não entram nesse cânone, né? Não fazem parte desse cânone que vão para frente, né? E hoje a gente vem mudando isso na literatura. Hoje a literatura, ela é muito... Eu acho que o período que a gente vive, a conscientização que se trabalha hoje, permite com que se tornem cânones livros especialmente escritos por pessoas marginalizadas, né? Ou seja, mulheres, negros, negras, LGBT e, enfim, né, as minorias. Então, hoje a gente tem esse padrão, a gente consegue observar que estamos conseguindo reconstruir um cânone com base nesse apagamento histórico, né, que que acontece ainda, mas já aconteceu com muito mais força. Então, a metaficção, ela é uma ficção que rompe com esse cânone. Ela foge desse estereótipo. Então, ela vem justamente para quebrar qualquer literatura pré-estabelecida, que normalmente é uma literatura do homem branco, né, que vai falar sobre as questões do convívio dele, do dia a dia dele ali como homem branco, como certo detentor de poder, né? Então, isso se enquadra como uma metaficção. E historiográfica, porque ela é uma ficção construída totalmente em cima de história, né? Historiografia, ela é o estudo do registro escrito da história. Então, tudo que se tem escrito e que se comprova historicidade é um estudo historiográfico. Então, esse livro, eu acho que a melhor forma de falar sobre ele é primeiro colocar ele onde ele é. Ele é uma metaficção historiográfica. Então, ele é muito mais potente, na minha opinião, ele é muito mais potente que uma mera ficção. Isso começou quando? A presença de Gutenberg? Não, muito antes, porque quando se teve a eu li errado, a prensa de Gutenberg facilitou com que, inclusive, a prensa, ela facilitou que algumas obras que ainda contestavam a sua época fossem adiante. Mas antes da prensa, tudo que era reproduzido era feito à mão.
E como era feito à mão, era muito difícil, porque o papel era difícil, a tinta era difícil de se encontrar. Eram produtos elitizados, porque eram caros, né? Só tinha acesso pessoas que tinham poder a um pedaço de papel e uma pena, uma tinta, né? Então era tudo feito e reproduzido à mão, porque as coisas iam se perdendo, iam se desfazendo, e eles precisavam reescrever aqueles livros. Então, desse período antes, né, pré-prensa de Gutenberg, a gente tem muita coisa perdida pela história, que não era intenção que se passasse adiante por quem tinha poder. A própria Bíblia tem cortes e seleção de textos. Sim, a Bíblia é um grande, texto histórico, né? O estudo da Bíblia, para além da parte religiosa, é uma historiografia, né? É um estudo historiográfico, na verdade. Porque ele é um texto com datado, que não se sabe em que partes, né, foram perdidas, que partes foram passadas, quem conseguiu, né, fazer com que esses manuscritos seguissem, né, e não se perdessem. Então, tem toda uma grande história bem interessante por trás disso. Então, voltando, esse texto, então, eu acredito que fica bem encaixadinho como metaficção historiográfica. E a coisa mais importante, gente, foi o porquê de eu ter desmarcado esse encontro ontem e ter trazido para hoje, porque eu precisava de uma informação que é o que eu julgo a mais importante dessa obra, que é a tal da fofoca que eu falei em live, que eu falei, gente, vou contar para vocês o plot twist que aconteceu. A gente tem na introdução desse livro, né, Ana Maria Gonçalves nos falando de como ela chegou a essa obra, né, que ela se deparou com o livro de Jorge Amado, que caiu na frente dela, e a partir dele ela resolveu estudar os malês, ela viajou até a Bahia, tudo isso é real. Mas a parte principal desse prólogo, porque, na verdade, esse prólogo, ele também já faz parte do texto literário da grande Ana Gonçalves, que teve uma pegada genial, digamos assim. Eu achei que foi uma genialidade, mas era o príncipe. Eu acho que é o que mais faz as pessoas lerem esse livro quando pegam esse prólogo, porque o que a gente tem ali naquela parte que eu contei várias vezes em live, mas eu vou contar aqui de novo, porque como esse áudio vai subir no YouTube, nem todo mundo sabe. Nesse prólogo da autora, ela conta a história de que assim que ela chegou na Bahia, exatamente em... Deixa eu só lembrar qual que é a cidade, deixa eu abrir aqui meu documento, que ela vai... Ela chega em Itaparica. Ela chega em Itaparica e ela encontra numa igrejinha, a Igreja do Sacramento, na vila de Itaparica, um manuscrito, né? Uma senhora que ela encontra, que está limpando a igreja, pega esses manuscritos, leva para casa, ela acaba conhecendo a filha desta mulher, tira uma foto dela, acaba indo tomar um café com esta mulher, e ela acaba vendo que o filho desta mulher está brincando com os papéis, e ela pega esses papéis para ler, e esses papéis são a história e que ela está contando aqui neste livro. São manuscritos que ela diz serem datados do século XIX, né, começando ali por 1810, e que esses documentos, parte deles estavam perdidos, e ela ficcionalizou algumas partes em cima desse documento que ela encontrou, que é uma história que ela não sabe dizer se alguém escreveu se baseando em alguma pessoa, que a pessoa vivenciou aquilo, que era um diário, ela não sabia dizer, mas que era uma história que ela encontrou e ia nos contar. O grande plot twist, gente, é que isto também é ficção. Chocados? Ana Maria Gonçalves, de fato, foi à Bahia, de fato, ela... Caiu o livro de Jorge Amado na frente dela, de fato ela se interessou em contar as histórias dos malês, porque era uma história que aqui em São Paulo a gente não estuda na escola, e ela achou que ela ia inovar
fazendo uma pesquisa sobre os malês. Só que quando ela chegou na Bahia, ela viu que na Bahia a revolta dos malês era algo que se aprendia na escola e muita gente já tinha escrito sobre o assunto. E ela ficou decepcionada, porque ela queria muito fazer essa pesquisa. Então ela decidiu pesquisar mesmo assim. E foi pesquisando os malês que ela descobriu a Luísa Maim, que é uma personagem que não se tem comprovação histórica, perdão, científica não, histórica da existência dela. E ela chegou, ela chegou nessa pessoa, na Luísa, que eu já vou contar quem que é, e ela então resolveu contar a história da Luísa, porque ela achou muito importante que as pessoas conhecessem essa história. Só que é isso, não passa disso, gente. É uma história. É um pouco decepcionante? É um pouco. Porque eu acho que a parte que mais faz a gente querer consumir esse livro é essa jogada que a Ana Maria tem. Que eu não vou condená-la, não, porque eu achei que foi incrível. Eu acho que eu nunca ia pensar pela perspectiva da mulher negra como ela está nesse livro se eu não tivesse lido esse livro. Só que é ficção, é pura ficção, nunca existiu, e ela falou sobre isso numa entrevista que ela concedeu a Cynthia Acosta Cutter, que é uma professora de literatura, tá? A professora pergunta sobre esse manuscrito e ela diz o seguinte, abre aspas, né? Vou aqui reproduzir a entrevista. E aí vai toda aquela história que conto no prólogo de Um Defeito de Cor, quando você procura uma coisa e acaba encontrando outra. Tudo que está no prólogo é verdade, menos o tal do manuscrito, que é o que muita gente me pergunta também. Tem gente, inclusive, que começou a fazer dissertação sobre o tal manuscrito. E eu falei, gente, o manuscrito não existe, é invenção minha. Me desculpa. Risos. Fecha aspas. Então, Ana Maria utilizou de um artifício literário muito comum, muito comum, para nos prender a essa história. E a gente caiu, gente. E a literatura é isso. E essa é a magia da literatura, tá? Eu vou continuar. Eu tirei alguns trechos dessa entrevista que eu acho interessante para a gente contextualizar o porquê porquê ela chegou nessa personagem, na Luísa Maim, que é a nossa personagem aqui no livro, que começa com o nome de Ki Ende. Eu achei a forma certa de pronunciar, gente, eu pesquisei isso também. Depois eu vou deixar a forma certa da pronúncia transcrita lá na salinha de papo geral, tá? Se pronuncia algo como Kiende, o nome da protagonista. Então, que depois ela é batizada, né? Batizada entre aspas, né? Ela adota depois o nome porque ela se recusa ao batismo cristão quando ela chega no Brasil, né? Mas ela é batizada de Luísa, então ela tem esses dois nomes ao longo da leitura, tanto como Kiende como Luísa Maim. E quem é Luísa Maim? Então vamos lá, deixa eu voltar para entrevista dela. Então, abre aspas. Quando surgiu a figura de Luísa Maim, eu me perguntei, quem é essa mulher? Uma escrava sendo contida como uma mulher e tida como líder de uma rebelião muçulmana é algo impensável até nos dias de hoje. Qual é o contexto que torna isso possível? Só contextualizando, gente, a rebelião muçulmana é a revolta malê, tá? Os malês, eles eram... que na época que a gente está falando, os muçulmirins, que são os alçás islamizados, tá? Então, é a religião islâmica, tá? Então, ela encabeçou aí essa rebelião muçulmana barra islâmica, então é um pouco de misturinha, igual acontece também se misturando o catolicismo com outras religiões de matriz africana, né, no texto aqui, e na história, né? Na verdade, esse texto é uma grande pesquisa histórica. Então, voltando para a parte aqui da entrevista, qual é o contexto que torna isso possível? Era aquele contexto. Então, eu me encantei pela figura dessa mulher e tentei ir atrás dela. Não encontrei nada que remetesse especificamente a Luísa Maim.
a não ser nos escritos de Luiz Gama, mas historicamente não existe nada sobre ela. Tentando achá-la, aceitei toda essa outra história e falei: isso não deve ficar de fora. Então, quando ela começou a pesquisa dos malês, ela terminou por encontrar Luísa Maim, que é uma personagem, gente, é uma pessoa que ninguém sabe se existiu. Ela começa a ser citada, na verdade, ela vai ser citada uma única vez por Luiz Gama. E quem foi Luiz Gama? Deixa eu correr lá para quem foi Luiz Gama. Né? Luiz Gama é um homem nascido livre, baiano, que foi vendido como escravo e conquistou sua própria alforria. Depois, como advogado autodidata, que eu vou pôr um parênteses aqui nesse texto que eu peguei pronto, ele é autodidata, mas porém ele frequentou a escola, tá? A faculdade de... Só um minutinho, gente, perdão, o José entrou aqui. Desculpa, gente, José abriu a porta de pedido para ele não entrar e eu acabo me perdendo no raciocínio. Eu estava fazendo uma consideração, né, que aqui no texto diz que ele é um advogado autodidata, porém, assim, ele frequentou a academia, ele fez direito, porém, ele teve esse direito também anulado por ser negro, né, pela condição de negro, simplesmente, ele não pôde se formar. Então, ele, mesmo assim, ele exerceu o que ele aprendeu, né? E ele advogou em prol dos negros, dos negros escravizados pela liberdade deles. Em alguns locais, diz que ele foi responsável por cerca de 250 negros libertos através da lei. Em outros lugares, diz que chegou a 500, tá? Então, eu não tenho exatidão dessa informação, tá? Ele também foi escritor, jornalista, e é considerado o patrono da abolição da escravidão no Brasil. Eu vou pausar só para ler o que vocês estão dizendo no chat. A Bárbara disse que cada vez que eu vejo um negro muçulmano, me arrepia. Na Bienal tinha um stand com muçulmanos e tinha um grupo de negros lá, é incrível. Sim, como a questão religiosa, ela é muito particular, né? Eu acho bem interessante. Nesse livro, assim, a gente tem uma visão disso incrível, sabe? De como as crenças se misturam e como elas são particulares. Deixa eu voltar aqui. Então, também uma informação interessante, que Luiz da Gama, gente, foi o primeiro, ele é o número 1 no Brasil, a primeira pessoa a usar o habeas corpus. Aí, quem é advogada, a Meg, né, advogada, ele é a primeira pessoa que se usou do habeas corpus para si, né, para que ele pudesse usufruir do direito que ele tinha à liberdade, porque ele havia nascido num ventre livre, né? Ele não tinha nascido escravo, né? Escravizado. E ele recorre ao habeas corpus, ele é o primeiro no Brasil a consegui-lo, porque ele foi vendido pelo seu próprio pai, porque ele foi nascido desta mulher misteriosa que se especula ser esta personagem do nosso livro, que é a Luísa Maim. Na história que Luiz Gama conta para um amigo jornalista através de uma carta, e esse documento é real, essa carta existe, e essa carta sim é comprovada historicamente a historicidade dela, né, a legitimidade dela. Nessa carta, Luiz da Gama fala um pouco sobre a sua mãe que ele deixou há cerca de 5 anos, porque ela... Acredita-se que ela fez parte dessa revolução malê e ela precisou fugir. Quando ela fugiu, ela deixou o filho, assim como acontece no livro, tá? Porque a autora usou dessa história para recriar essa história. Então ela romantizou, ela ficcionou, digamos, acho que é melhor a palavra ficcionou, essa história. Então é a mesma história que vocês têm no livro. Ela precisa fugir, ela precisa se esconder e por isso ela deixa o filho com o pai. E esse pai é um português, é um fidalgo. Só que esse pai nunca tem o nome revelado por Luiz Gama. Luiz Gama nunca conta quem é este homem, nenhum momento. Então não se tem na história o registro de quem foi esse homem, a não ser que ele era um fidalgo português. E aos 10 anos, ele é vendido pelo próprio pai para pagar dívidas de jogo.
Então o pai tinha muitas dívidas, porque o pai era um viciado em jogos, e acaba vendendo o próprio filho para poder quitar essa dívida. E nesse trajeto, o Luiz Gama perde totalmente contato, né, com a mãe, que ele já não tinha há alguns anos, e também perde totalmente contato com o pai, que nunca mais é citado, nunca mais é visto, não tem mais nenhum registro sobre ele. O Luiz da Gama, ele sofreu um apagamento histórico, como muitos, né, personagens, pessoas, enfim, da época, negras, né, ele sofreu esse apagamento histórico por muitos séculos, e recentemente ele foi reconhecido, em 2015, ele foi reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil, que o reconheceu como advogado, né? Corrigiu essa injustiça que foi cometida quando acusaram ele de estar envolvido com movimentos contra movimentos abolicionistas, e ele acabou sendo recusado pela academia e não pôde pegar o diploma. Isso foi revertido só em 2015, gente. Sendo que muitas dessas ações que ele entrou para libertar esses homens e mulheres escravizadas aconteceu no período aproximado de 1872. 1872. Só em 2015 ele foi reconhecido, tá? E em 2017 ele foi homenageado e ganhou uma sala na instituição que recebeu o nome dele. O coroamento da dedicação aconteceu em 2021. Gente, ano passado, tá? E aí foi produzido um filme que se chama Doutor Gama, que conta a história desse homem, desde a infância até a consagração dele como advogado abolicionista. E aí que algumas informações divergem. Em alguns lugares diz que ele liberou cerca de 250 escravizados, e o mais alto que eu encontrei foi de 700 escravizados. Então, a gente não tem esse número ao certo, pelo que eu encontrei nas minhas pesquisas. Ele fica aí entre esses números, tá? E hoje, Luiz Gama é considerado das pessoas mais importantes da nossa história. Ele está entre as 21 personalidades negras mais importantes da história mundial, tá? E aí eu separei o trailer desse filme, Doutor Gama, que nós vamos agendar para assistir juntos, tá bom? Provavelmente na semana que vem. Daí eu aviso vocês. Me parece ser um filme muito emocionante. Eu vou colocar e vou compartilhar a tela para vocês verem, tá? Só um minutinho. Para quem não sabe, eu já fui escravizado. Tinha uma pessoa que se considerava o meu dono. Pai! Pai! Eu sei o que é ser tratado como uma coisa. Você tem tudo aqui, você tem casa, comida, trabalho, o que mais você quer? Eu tenho o direito de descobrir... Direito? Escravos não têm direito. Eu falo português, francês e latim. Se fosse tão difícil, os brancos não conseguiriam. Eu sou um advogado e um homem preto. Mais preto que muitos dos escravos dos senhores. Dona Teresa, podemos falar sobre José, seu escravo? O que eu posso dizer é que ele é igualzinho a todos os pretos que eu conheci. Um dos pilares que sustentam um país é a lei. A lei não garante justiça, Sr. Gama. Promete que vai fazer de tudo para salvar a vida desse homem. Nós não estamos aqui hoje, senhores, para julgar um homem que quebrou uma lei. Nós estamos aqui hoje para julgar as próprias leis. Quando eu ouvi falar num advogado libertando gente que nem eu não podia acreditar. Mas por que você está aqui? Eu vim garantir justiça. Então estamos do mesmo lado. Acho que não. Mas se não dermos o primeiro passo, senhores, nunca sairemos do lugar. Precisamos fazer desse país um país justo para todos. Todos. Liberdade! Calma! Quantos crimes foram isso- cometidos em teu Antônio. nome? Arrepia, não arrepia? Parece ser incrível, né? Eu fiquei toda arrepiada quando eu assisti.
E eu nem sabia da existência desse filme, gente. Olha que incrível, como que quando a gente começa a pesquisar as coisas, uma coisa puxa a outra e a gente acaba, assim, por se surpreender cada vez mais. Então, Luiz Gama, gente, a gente então depois vai assistir esse filme para conhecer um pouquinho mais dessa história dele. Que é um filme muito importante, porque faz parte de uma reparação histórica que a gente tem agora, em 2021, sendo que Luiz Gama viveu, né, no século XIX, em meados de 1800. Ele nasceu em cerca de 1830, mais ou menos. Então, assim, né, olha só. Então, voltando aqui, esse é o personagem que na nossa leitura é também conhecido como Omotundé, que é o segundo filho da Luísa, ou da Kendé, né? O primeiro filho é fruto de um estupro, mas tem uma consideração interessante também da autora a respeito dessa parte histórica, né? Luiz Gama, em algum momento, né, dessas poucas cartas onde ele fala sobre a mãe, ele fala que ele tinha um irmão e que ele viu esse irmão algumas vezes, ele lembra desse irmão quando era pequeno, mas esse irmão nunca mais é citado por Luiz Gama e não tem nenhum registro desse irmão, assim como também não tem da mãe, também não tem do pai, né? Na verdade, a filiação e toda a história do Luiz Gama é um grande mistério que infelizmente se perdeu e a gente já entendeu o porquê que se perdeu, né? É uma figura tão importante, tão forte como ele foi. Imagino que a mãe tenha sido tão forte quanto, e por isso não era de interesse que a história dela fosse conhecida, né? Por isso que, infelizmente, a gente não tem essa história hoje. E essa história que Ana Maria Gonçalves tenta reparar e nos dar, mesmo que através da ficção, baseando em tudo que ela encontrou e do que ela pôde fazer para se aproximar de trazer essa mulher para o nosso conhecimento, né? Então eu acho que, apesar da Ana Maria ter nos enganado, eu acho que o que ela fez foi um trabalho muito importante de resgate. Mesmo que preenchida por ficção, sabe? É importante a gente ter essa dimensão. Porque quando a gente tem a dimensão de quem foi Luiz Gama, imagina quem foi a mãe dele. Imagina que mulher forte. E essa personagem que a gente tem no livro é a nossa Querindé, é a nossa Luísa. Então, Luísa, no livro, a autora, ela tenta explicar, ela cria uma ficção de quem poderia ser esse irmão perdido de Luiz Gama. Então, ela coloca, usando de outras passagens históricas que ela encontrou em pesquisa, ou seja, são vivências, são relatos, são coisas que ela encontrou verdadeiras, que estão ficcionalizadas na personagem, no contexto, mas não deixa de ser realidade. Quando ela diz que a Querindé foi estuprada pelo seu senhor, ainda quando tinha 11 ou 12 anos de idade, e que dali nasceu uma criança, que ela cuidou, né, que ela teve como um filho querido, né, que ela lutou muito para continuar tendo a guarda dele, mesmo quando que era, entre aspas, a dona dela, né, tenta ficar com a criança, e toda a luta que ela tem para ficar com essa criança, que depois acaba morrendo de forma bem trágica, e também com um contexto bastante religioso também, que ela insere, ela tenta mostrar numa ficção coisas que poderiam ter acontecido, porque aconteceram diversas e diversas vezes. A gente sabe que a nossa sociedade, num geral, né, de descendentes de pessoas que foram escravizadas, foram concebidas no estupro. A gente tem uma estatística para isso, que infelizmente eu não trouxe para vocês, mas existe uma estatística para isso, de qual a porcentagem da nossa população vem desses estupros, né? Foi concebida no estupro. A nossa história é um estupro, né? A história do Brasil é um grande estupro. Então, ela não mentiu, ela só ficcionou, né? Ela contou histórias de tantas outras mulheres nessa personagem. E daí, seguindo, a gente tem o momento em que ela conhece, né,
o Alberto, que é o pai, que é o suposto pai do Luiz Gama, que é esse fidalgo português que a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ela tem uma relação de amor intensa com o Alberto, ela viveu momentos felizes da vida dela com o Alberto, e inclusive ela não esperava que o Alberto pudesse ter feito o que ele fez de vender o próprio filho, né? Mas essa relação que ela tem com esses demais personagens são muito ricos de realidade. As vivências dela são muito reais, a forma como ela reage, a forma como ela se deixa envolver, como ela se empodera, pode ser que não seja real, porque a gente sabe a dificuldade, né, que as mulheres, principalmente as negras escravizadas, viveram nesse período. Então, por mais empoderadas que elas fossem, elas precisavam prezar pela vida delas, porque qualquer coisa era motivo para estupro e morte, né? Então, ela vive... Aí eu acho que aí a Ana Maria tira essa certa licença poética de trazer esse empoderamento, que é muito importante na ficção, porque a gente não está falando de texto histórico, né? Para isso, a gente tem o estudo historiográfico, a gente tem relatos, a gente tem textos jornalísticos. Aqui é a liberdade poética de recriar, de contar, né, de novo, voltando lá à metaficção, de contar pelos olhos da pessoa que estava sofrendo a opressão naquele momento. Então precisa também ter essa licença para empoderar quem está lendo hoje esse texto, né? Então eu acho isso muito importante, muito interessante da parte da autora. A Luísa Maim, então, só vou fazer uma pausa para ler vocês no chat, tá bom? A Letícia, eu vou ler a mensagem da Letícia. Uma das histórias que mais me emocionou foi 12 anos de escravidão de um homem que nasceu livre, mas foi enganado e vendido como escravo já adulto e ficou 12 anos como escravo. Muito triste, mas ao mesmo tempo muito bonito o desfecho. É baseado numa história real também, não é? Eu não li ainda 12 anos de escravidão, mas eu pretendo ler. O JC Oliveira diz: saber que o livro partiu 100% dela e de incansáveis pesquisas ganha outra proporção na minha análise. Depois ele fala: o Alberto é cilada. O Alberto foi uma cilada, mas eu acho que o Alberto também teve um ponto importante. Apesar do Alberto ter feito tudo o que ele fez, e é o que você... Ele, assim, em sua época, ele foi melhor do que a grande maioria, né? E pela narrativa, a gente chega a acreditar que ele gostava dela, mas lógico que não mais do que ele gostava dele próprio, né? Mas eu acho que ele foi um personagem fundamental também um pouco pro empoderamento dela. Porque ela se sentia mais forte quando ela estava com ele, mesmo que ele escondesse ela das pessoas, do convívio dele, né? Os outros brancos, ela se sentia mais forte porque ela pensava, eu me relaciono com um branco, sabe? E naquele momento era um poder que ela poderia... usar a favor dela, esse poder de ter um aliado, que ele foi por algum momento, né? Por algum momento da história, ele foi um aliado dela. Então, eu acho ele um personagem importante para a evolução dela, que também, lógico, que não fez ele de santo em nenhum momento, né? Mas eu acho que ele ajudou ela em alguns momentos, internalizando, assim, sabe, os sentimentos. A mensagem da Bárbara: esses relacionamentos com pessoas brancas que ela tem são problemáticos demais, mas de fato, se a autora não tivesse feito isso, não teria sentido. As cartas com a sinhazinha, sabe? Mas eu acho muito interessante, Bárbara, porque ela traz, em vários momentos, a gente percebe que ela via coisas acontecendo, mas por ela estar já num nível acima, digamos assim, como já liberta, quando ela já consegue ser dona dela, ter o dinheiro suficiente, ela acaba tendo que fechar os olhos para algumas coisas, porque era a sobrevivência acima de tudo, né? Então a gente vê que em alguns momentos ela sempre se recusou a ter escravos, né? A escravizar pessoas, mas em muitos momentos ela precisou só se fechar porque era um instinto de sobrevivência dela. E eu acho que esses relacionamentos são muito problemáticos, mas de certa forma foram também pontos de sobrevivência, onde essas pessoas se apegavam. E todas essas coisas que a autora usa são relatos, são coisas que ela encontrou nas pesquisas. Então, de fato, essas trocas... Porque, assim, a gente sabe que a grande maioria era
escravagista, era racista, né? Mas existiam alguns poucos que não faziam praticamente nada, mas que não concordavam. E esses poucos acabavam tendo essa interação, que é o que ela acaba colocando no papel da Sinhazinha, que foi uma amiga dela a vida toda. E essas pessoas existiram, só que também não se... Assim, a gente não pode pegar e usar eles como brancos salvadores, entendeu? Porque não foram, de fato. Eles foram pessoas que viveram ali no seu tempo, discordando, mas fechando os olhos porque achavam que estava fora do alcance deles. Coisa que a gente vê até hoje os brancos fazendo, né? Que não é nenhuma novidade quando o branco fecha os olhos nos dias de hoje. Então, é basicamente a mesma coisa, só que essas pessoas tinham esse convívio. E eu acho que ela pegou assim a Zinha para exemplificar uma dessas pessoas, né? Essas passagens, assim como ela fez com o parceiro, né, o Alberto, que depois se mostrou, né, tipo, na hora que a água bateu na bunda, a primeira coisa que ele fez foi vender o próprio filho, então se mostrou um péssimo caráter, mas acho que assim, a Zinha ainda foi a que ela mais tentou diluir as poucas pessoas que davam ouvidos, digamos, porque até o fato de trocar cartas, os brancos não fariam, sabe, com pessoas negras, porque para eles eram realmente muito inferiores, não tinha conversa, né? Então acho que ela quis dar ela pegou esses poucos relatos sobre isso e acabou dando um jeito de colocar isso na história, pra gente entender que, olha a imensidão desse livro, pra essa imensidão de acontecimentos, tinha uma branca que era legal com ela, que não fez nada além da obrigação, mas era legal, sabe? O Oliveira diz aqui que a parte do Alberto foi bem novelesca, eu também achei, mas eu acho que é proposital, né, para dar esse andamento na leitura, tanto que nessas partes a gente estava mais engajado com a leitura do que no final, onde se tornou mais uma escrita histórica, né? Mais um relato historiográfico, né? Que acabou cansando a gente, porque a gente vem pro livro atrás, né? Quando a gente compra o livro, a gente compra ele como literário, né? A gente não compra como um texto jornalístico ou uma pesquisa. Então a gente acaba querendo encontrar essas partes mais novelescas. E eu acho que isso funciona bem nessa liberdade literária. Bárbara diz, mas a autora não tinha como fugir disso, porque só colocar os pensamentos das pessoas negras ia ficar muito romântico mesmo. Sim, ia acabar romantizando mesmo, né? Demais aí no caso, porque eu na medida que a autora usou, eu sinto que a pouca romantização, que é pouca, a gente vê em poucos trechos, mas elas fazem com que a leitura hoje mostre que elas eram pessoas, porque se ela colocar só a visão dessas pessoas sendo o tempo todo maltratadas, ela desumaniza essas pessoas, porque a gente vai olhar para o livro e pensar só em sofrimento, enquanto sim, essas pessoas sofriam muito, mas elas também tinham momentos de felicidade, elas tinham momentos dentro do sofrimento, elas não são reduzidas a somente sofrimento. Então é importante ter esses trechos, porque mostra a humanidade num todo, e não só um livro inteiro sobre essa opressão. É uma denúncia, sim, do que aconteceu, escancara o nosso Brasil, o que foi feito, mas ao mesmo tempo mostra que ela era uma pessoa, que ela tinha ambição, que ela tinha revolta, que ela era vingativa, que ela era mãe, que ela mostra a maternidade dela, mostra a religião dela, mostra as origens dela, a luta dela e também a submissão dela para se manter viva. Então ela é uma personagem completa. Ela não é reduzida a só sofrimento. Comentário da Bárbara. É cruel as senhoras alforriadas que não queriam ir embora, porque na verdade elas já tinham perdido tudo. E aí que entra a desumanização, né? Que a gente já conversou tantas vezes em live, por exemplo, de quando essas pessoas chegavam escravizadas, né, sequestradas e escravizadas aqui no Brasil, a primeira coisa que era feita era a desumanização dessas pessoas. Porque quando você toma da pessoa a sua fé, o seu nome e a sua língua, né, junto com a sua língua tá a sua cultura e a sua ancestralidade, não se tem nada.
Porque você não é nada se a gente tirar isso. Se você tirar... Quem é você no mundo? Você tem uma linha, você tem uma ancestralidade, você tem um idioma, sua língua materna é quem você se identifica. A sua religião, a sua fé ou a falta dela é parte importante de você no mundo. E se você tirar tudo isso de uma pessoa, ela não é nada. Imagina alguém trocar o seu nome. Então, assim, a primeira coisa para se ter o controle dessas pessoas era desumanizar elas. E aí também que é interessante como a Kendé, ela não se submete a isso, ela foge, né? Ela não quer esse batismo cristão porque ela não quer renegar a fé dela, porque é aquilo que ela acredita, mas é engraçado também como ela vai misturando e como a gente vai tendo essa visão de religião do sincretismo, né? Das matrizes africanas com as religiões de matrizes africanas com o catolicismo. E como a própria Kendé, ela vai mesclando a fé dela sem nunca perder a fé dos orixás, até um pouco da fé que ela tem nos vudus, que era a religião da avó dela, que não era a religião dela. E depois se mescla também com o catolicismo quando ela começa a interceder e pedir para os santos católicos também algumas coisas às vezes. E aí dessa junção que nasce as nossas religiões, né, as brasileiras, né, como a Umbanda e o Candomblé. E eu acho isso muito, muito legal. Eu acho muito interessante essa mistura de religião. Eu acho uma das coisas mais interessantes, assim, da humanidade. Porque a religião, ela é a fé da pessoa, né, e a sua fé é muito depositada num momento de necessidade da vida, né? E aí tá também quando ela se apega a Oxum, né? Que a Oxum é a orixá da riqueza, mas também é a orixá mãe, né? É a orixá que acolhe, ela é sincretizada com Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Aparecida. Então ela tem ela se apega até a esse sincretismo muitas vezes. E eu acho isso muito legal. A mensagem das Jubelas. Imagina a riqueza cultural que o Brasil teria se não tivesse proibido os idiomas dos povos originários africanos. A cultura que a gente tem, ela já é incrível, então realmente imagina, né? Imagina. Mas assim, é uma coisa que nunca teria acontecido, né? Porque se não tivessem proibido esses idiomas, provavelmente não teriam conseguido controlar tanto, né, essas pessoas escravizadas, porque eram muitas, né, e tirar e trazer essas pessoas de locais diferentes do continente, né, da África, também atrapalhava muito, né, porque as línguas eram muito diversas, os idiomas eram muito diversos, né, imagina. Laís, esse livro trouxe, na minha opinião, uma das cenas mais realistas e tristes de um navio de tráfico. Eu passei mal de tão forte que foi pra mim. Eu também acho que uma das cenas mais impactantes, tem muitas, né? Eu acho que a cena do estupro dela é muito impactante, pelo senhor dela lá quando ela era criança. O primeiro estupro que acontece na vida dela em relação à mãe dela, né? Quando ela vê a mãe dela ser estuprada e o irmão ser morto. Também dentro do contexto ali da região em que ela vive mesmo, no continente lá africano, em Savalu, né, no reino de Daomé, que hoje é a República de Benin, na África. Lá também tinha essa rivalidade, né, dos povos que lá viviam, e também muito tinha por base de religião, e é por causa, inclusive, da religião, né, que a mãe na verdade a mãe não, a avó é morta, né. A avó não, perdão, a avó embarca com ela, que a mãe é morta, né, porque a avó era uma sacerdotisa, né, e eles acabam invadindo ali, matando a mãe, a avó consegue fugir, ficar com ela e a irmã, que acabam morrendo na travessia, né. Eu acho que essa primeira cena é muito impactante, que a gente percebe também essa luta, essa briga de poder que também existia lá, então eu acho que essa questão é uma coisa também mal resolvida na nossa história, aqui como a gente não tem aprofundamento de história da África num todo, que eu acho que seria muito importante, porque a nossa nação é composta por uma porcentagem enorme de descendentes, né, do continente africano num todo. Eu acho que seria muito importante que a gente tivesse na escola
esse conhecimento, né, dessa história. Eu acho que isso é muito mal resolvido e acaba gerando, nos dias de hoje, aqueles debates de mas até o preto escravizava o próprio preto. Gente, a escravidão sempre existiu, desde que se tem relatos históricos, e não é só entre os povos pretos ou negros, é também entre os povos europeus. Isso sempre existiu na época das cruzadas. A escravidão, ela sempre existiu entre todos os povos, né? Mas eu acho que essa falta de conhecimento que a gente tem sobre essas histórias, principalmente a história africana, que mostra esse conflito entre essas comunidades, entre esses povos, né, que tinham crenças diferentes, que brigavam por território, que é a mesma coisa que aconteceu em outros tantos países, gente. Briga de território sempre aconteceu na história, até se formar a política do jeito que ela é hoje, né, sempre aconteceu. Então, tem muito esse mito de as pessoas de mau caráter, os brancos de mau caráter, usar essa questão de que até os negros se escravizavam porque eles sabiam que eles eram inferiores. É um absurdo, eu acho que isso é uma falta de entendimento, sabe, do brasileiro ter esse acesso a essa informação, gente, porque todos os povos se escravizavam entre si, tá? Então, os europeus também se escravizavam. O branco também escravizava branco, né? As religiões conflitantes, havia as guerras, as disputas de território, tudo isso. Então, eu acho interessante, nesse começo, a gente já entra de cara nesse aspecto. Então, já dá aquele tapa, sabe? Assim, olha aqui, lá também acontecia isso, sabe? Não é porque se consideravam inferiores, ou não, é porque é normal, eram os conflitos da época, isso é a história dos lugares, dos povos, né? Então, a gente começa com essa cena, e depois a cena do navio atravessando, né, o Atlântico, e é muito pesada. Eu não fazia ideia que foi dessa forma, eu não tive isso na escola, não aprendi sobre isso, eu não sei se vocês aprenderam, mas eu não tinha ideia de como é que foi esse transporte, né? Eu não sabia como é que eles ficavam condicionados dentro desses navios, né? E foi realmente uma das cenas mais impactantes para mim também, porque eu não fazia ideia das condições que essas pessoas viveram dentro desse... Porque eu acho que de todas as condições que são sub-humanas em todos os aspectos, essa travessia eu acho que foi a mais cruel de todas. Eu acho que a travessia é a mais cruel relatada nesse livro. A Bárbara diz: a autora foi muito sagaz em colocar tudo isso em uma personagem, como uma pessoa vira brasileira, perder muitas coisas, mas vai se construir virando outra pessoa. E aqui também é uma parte, eu vou lendo vocês aos poucos e vou comentando, tá? Essa parte que a Bárbara citou, já vou aproveitar um gancho aqui que é muito interessante também, de como ela vai se construindo outra pessoa. Aí é interessante porque nessa parte a gente tem o sentimento de dupla consciência entre lugares. A personagem, essa protagonista da história sente saudades de África, né? Ela fala assim, de África, ela fala sempre, né? Eu queria voltar para a África, eu sinto saudades de África. E quando ela chega na África, quando ela volta para a cidade, pro lugar dela, né? Pro rei, ela volta, ele ainda é reino de Daomé, né? Quando ela volta, ela não se encontra mais lá, porque na verdade ela saiu de lá muito nova, e tudo que ela construiu foi como brasileira. Então quando ela volta pra lá, ela se vê brasileira, então ela não tem pertencimento, ela se sente dupla, ela ao mesmo tempo que ela se considera uma africana, ela se considera também uma brasileira, e ela fica nesse jogo duplo, em que ela não se conhece em lugar nenhum. No final das contas, ela não se reconhece lá também, e ela volta pro Brasil procurando esse filho que ela nunca encontrou, que é supostamente Luiz Gama, né? Então ela volta, então, mais do que procurando ao filho, se a gente perceber na sensibilidade das entrelinhas, como ela volta procurando a si. Ela volta porque ela não se encontrou em África, por tudo mais que ela tenha construído lá, nos lugares que ela morou lá, que aqui eu falhei em não pegar o nome vou usar cidades, mas eu acho que não seria cidades, tá o termo correto. Eu falhei em não pegar, mas ela transita muito entre dois. Se vocês lembrarem, pode pôr no chat pra mim. Ela transita várias vezes entre dois locais, né? E ela vai construindo, né, as casas, e ela tem ali como se fosse
uma empresa né, de construção, de casas e tal, e como ela vai construindo isso. E ela, em Lagos, um dos lugares é Lagos, e o outro é... Uidá. Obrigada, Oliveira. Uidá. Então, quando ela volta para Uidá, e depois ela transita entre Uidá e Lagos, que hoje são em, digamos, distritos diferentes, assim, né, como se fossem estados diferentes, que eu fui procurar no mapa para ver onde que ficava. Ela não se encontra completamente. Ela vê aquelas pessoas como selvagens. E eu acho muito interessante quando a autora faz a opção de manter esse termo selvagem, porque é o termo com que ela conhecia na época, né? E na época ali, isso era a forma como ela conhecia, né? Como as pessoas eram representadas, e como ela é brasileira demais, ela sente vergonha, ela se cobre, né? E esse se cobrir é uma herança aí do catolicismo, né? Porque os nativos, os indígenas também não se cobriam, né? E logo foram catequizados, né, para que sentisse vergonha, né, do seu corpo. Isso aconteceu com essa população negra vinda também escravizada. E quando ela volta, ela sente essa vergonha e ela não consegue desapegar disso porque ela já não é mais, né, eu vou usar o termo africana porque eu não sei direito como seria Savalu, né, não sei direito. Eu vou usar o termo que é o termo que ela usa também no livro, tá? Ela não se identifica mais como africana e ela também não se identifica completamente como brasileira, e ela transita nessa perda essa perda de um lugar, nesse entre lugares, nessa dupla consciência. E é bem interessante também de falar sobre isso. Aí a Jajades, várias vezes durante a leitura eu passei mal com a riqueza dos detalhes do sofrimento dessas pessoas naquele período, e eu acho que é exatamente essa provocação que a autora queria, que a gente, e por isso que eu acho importante nós, quem for aqui, eu não sei, não sei a carinha exata de todos vocês, mas eu vou falar por mim, né, nós, quando digo nós, mas estou incluindo nós brancos, né, eu acho muito importante isso, porque a gente sente desconforto, e a gente tem que sentir desconforto mesmo, porque esse é o desconforto que a gente nunca vai sentir na pele. A gente nunca vai sentir na pele. Então a literatura é o jeito de causar desconforto para que a gente possa, ao mínimo, se aproximar o mínimo possível do sentimento que é a pessoa que é negra, que é preta, sente em questão ao racismo ainda hoje. Tem uma parte, a Evelyn diz, teve uma parte no meio do livro que tudo estava indo tão bem, dando tão certo. Foi aí que comecei a questionar se realmente era uma pessoa real. Aqui nessa parte, né, essa questão eu vou voltar só a pontuar, mas eu acho que eu já passei, que é aquela questão dela querer mostrar mesmo que ela era um ser humano, né? Que ela estava batalhando, ela quis empoderar a personagem para que as pessoas pretas que lerem hoje, né, não sentirem só aquele negro / objeto, sabe, de dor, de sofrimento, mas que também existiam momentos que davam certo para essas pessoas. A prova disso é o Luiz Gama. O Luiz Gama sofreu muito, mas também teve um momento que deu certo para ele, porque ele venceu, ele conseguiu a luta dele, ele conseguiu libertar tantas pessoas. Então, nesse momento, eu acredito que ele era de felicidade para ele, né? Então, eu acho também que foi importante ter esses momentos para não ser só sobre dor e sofrimento, porque falar sobre uma questão racial, falar sobre um povo negro, não é só dor, não é só sofrimento, sabe? Senão a gente acaba colocando numa caixinha de ser só isso, sabe? Eu acho importante essa abordagem. Letícia comenta assim que inclusive ocorreu também trabalho escravo de imigrantes italianos, alemães e japoneses. Sim, também aconteceu, né? O trabalho, digamos, análogo à escravidão, né? Não era exatamente a escravidão como a gente conhece, como é concebida, né? A escravidão, mas é bem análogo, era praticamente em troca de alimento, então também aconteceu, mas sem o peso da racialidade, né? Da racialização. Então, os imigrantes brancos, ainda que vieram e trabalharam análogos à escravidão, eles não tiveram o peso da racialização, né? Isso que difere a gente quando o assunto é escravidão, né? Porque eu já vi muito branco, mau caráter, usando, mas os meus avós fizeram trabalhos forçados, eram italianos, sim. Mas se a gente comparar
essas pessoas, a oportunidade que elas tinham versus a oportunidade que as pessoas negras tinham, era um abismo entre elas, entendeu? Então, assim, por mais que sim, isso é real, a gente tem que saber entender que a racialização é um ponto principal, sabe? Para não acabar em debates rasos que normalmente o pessoal, digamos assim, da direita, gosta de abordar, sabe? Ela quis colocar a mensagem da Bárbara. Ela quis colocar a personagem muito além do seu tempo, apesar de ela se transformou e morrem centenas de pessoas. Sim, ela precisava criar uma heroína, né? Porque, assim, na verdade, o que se especula historicamente é que Luísa Maim não existiu. Que Luísa Maim foi uma criação, uma lenda inventada pela necessidade que essas pessoas escravizadas tinham de acreditar num herói. Então, acredita-se que Luísa Maim, de fato, não é uma pessoa. Isso é o que a maioria das pessoas, assim, quando entram nesse debate, como não tem informação suficiente histórica para pôr um ponto, existem teorias, né? E mais uma teoria que eu vejo, que eu vi a maioria na pesquisa que eu fiz aqui agora, né, de ontem para hoje, que eu vi a maioria dos historiadores falando, é que Luísa Maim não foi uma pessoa. Ela é a junção de muitas mulheres, né, numa representação de herói, de heroína. Então, para que as pessoas se empoderassem, para que as mulheres conseguissem lutar. Então, era um personagem... essa personagem, Luísa Maim, né, que ninguém sabe se ela existiu, ela não é de hoje. Ela é antiga, ela data dessa época, e ninguém sabe se ela existiu. Inclusive, há pesquisadores que digam que até as lembranças de Luiz Gama são imaginadas, tá? Existem pesquisadores que acreditam que Luiz Gama não tinha lembranças tão fiéis da mãe dele, porque ele se separou dela muito cedo, com 5 anos de idade, e que essas lembranças foram criadas como gatilho de superação para os traumas de Luiz Gama. Então, existe essa linha de pesquisa também, né, que pesquisa a vida dele e como ele conseguiu, né, fazer e ser a pessoa que ele foi, porque afinal ele foi uma das pessoas mais importantes do mundo. Então, como ele conseguiu essa superação? E muitos pesquisadores juntos de psicólogos, né, pessoas que estudam essa questão, acreditam que Luísa Maim pode ter sido uma personagem, uma heroína que ele criou na cabeça de criança dele, né, quando ele precisou de forças, porque ele foi vendido como um escravo, né, ele foi escravizado e vendido como escravo pelo próprio pai com 10 anos. Então, na cabeça dele, ele precisou criar um herói, uma heroína, né, porque o pai dele, obviamente, não era o herói dele, né. Então, ele criou essa heroína na mãe. Então, como não tem registro dela, também pode ser que essa mulher não exista, de fato, e seja a junção de muitas mulheres num personagem de força, né, de empoderamento para essas pessoas. Tem um documento, aqui é a mensagem da Bárbara, tem um documento que mostra isso, que tem até hoje essas pessoas que voltaram, moraram em bairros diferentes dos africanos, e nos descendentes até hoje mantém a história dos pais brasileiros, chama O Atlântico Negro, a Rota dos Orixás. Eu já ouvi falar sobre esse livro, eu quero muito ler ele, inclusive. Tem no YouTube. Interessante. Eu quero muito ler esse livro. Acho que aqui vocês estavam abordando a questão do não pertencimento / dupla consciência, né? De como não se sente e se sente ao mesmo tempo pertencente e não pertencente, né? Oliveira, queria saber sua opinião. Você acha que tem anacronismo na construção da nossa heroína? Aí ela constrói a nossa heroína através... Tá, entendi. Ela construindo a heroína através do olhar do futuro. Mas eu acho, Oliveira, que volta nisso que a gente estava falando. Eu acho que sim, que ela acaba construindo. Porque eu sinto que o quê? Eu sinto que muitas dessas histórias da nossa personagem foram histórias que a autora contou em algumas entrevistas, que muitas dessas histórias foram histórias que ela realmente encontrou em pesquisas.
De diversas formas, gente. Ela pesquisou jornais da época, aqueles textos de venda, sabe? Aquele classificado de venda de escravos, os obituários, ela leu muitas coisas que ela conseguia fazer... entender da onde que tinha ido, de onde tinha partido, de onde tinha chegado, sabe? As histórias de várias pessoas, de vários negros que eram contadas ali por intermédio de jornais e essas coisas. E aí, então, muita coisa é real. Muita coisa ela pegou uma única personagem para carregar o mundo, né? E ela acabou colocando todas essas coisas que ela descobriu nessa personagem. E aí, pra gente, eu acho que passa essa impressão de que ela observa a partir do futuro, porque a gente acaba encontrando uma mulher muito empoderada para sua época, com uma liberdade talvez muito além do que a real, entre aspas, mas porque ela juntou tudo em uma pessoa só. Então, eu não sinto que ela observa, sabe, daqui pra lá, sabe? E que ela acaba trazendo ela pra cá. Eu só acho que ela colocou tudo nos ombros de uma única mulher, sabe? O que aí sim acaba ficando um pouco irreal, né? Uma coisa como se fosse, talvez ela tivesse conseguido tudo isso nos dias de hoje, mas naquela época dificilmente. Mas porque realmente ela quis... ela escreveu pro futuro, né? Eu acho que ela pegou na verdade, ela tem um olhar sobre a história, mas ela escreve sim para o futuro. Ela escreve para as pessoas pretas que vão ler hoje, principalmente as mulheres, se sentirem mais fortes. Então, de certa forma, ela usa... de novo, a lenda, aqui usando Luísa Maim como lenda, né? Então, essa Luísa Maim, que foi construída como uma lenda para essas pessoas na sua época se sentirem mais fortes, ela faz a mesma coisa com essa personagem para os dias de hoje. Eu acho que eu sinto dessa forma. Mensagem da Bárbara. A Octavia Butler faz isso e é chamada de rainha do sci-fi, porque de fato essas coisas não foram possíveis. Então, mas assim, que nem nesse... Eu não li, eu não conheço a escrita da Octavia Butler, eu não li ela ainda, pretendo ler, tenho os livros dela aqui, mas não li ainda. Então eu não sei, assim, basear, não sei comparar, eu não tenho esse repertório para poder fazer esse paralelo. Mas eu sinto que aqui, num Defeitos de Cor, não é assim. Não é tipo, nossa, é impossível de ter acontecido. Talvez seja para uma única personagem, mas não. Mas as coisas. É como se tivessem tudo dado certo demais para uma única pessoa. Como se essa personagem tivesse um santo muito forte, vamos pôr assim na brincadeira, né? Uma sorte incomum de conseguir que tudo no fim acabasse, ainda que, digamos, da melhor forma possível. Porque certo não acaba, né, gente? Ela perde um filho, ela é estuprada, o companheiro dela vende o filho dela, nunca mais ela encontra esse menino, ela morre sem ver esse filho de novo. Ela termina, né? Então, assim, deu certo, porém com muito sofrimento. Então, eu não acho que seja irreal. Eu acho que seja difícil, mas não totalmente, não como se, meu Deus, é um sci-fi, sabe? Assim, não acho que chega a isso. Deixa eu ler a mensagem da Jajá. A ficção histórica não deve ter e não tem pretensão nenhuma de ser fiel à história. Anacronismo é algo que se cabe em historiografia e não em ficção. A ficção ela não tem comprometimento com a história, a literatura não tem esse comprometimento, porque a literatura ela é artística, então ela vai de entendimento do autor e ela termina o entendimento no leitor, né? Então ela não tem comprometimento nenhum, ela pode, ou se ela quiser, ela faz como ela quiser. Mas eu não sinto, assim, realmente eu não sinto que ela fugiu tanto da realidade. Eu acho que ela só juntou muitas realidades em uma só. Eu sinto dessa forma. Evelyn diz, foi isso que eu disse quando falei que é muita coisa de uma pessoa só. Não só as coisas ruins porque aconteceram com ela, mas todas as conquistas também. Entendi, Evelyn. Sim, eu acho que é isso mesmo.
Bárbara diz, mas aí no final ela coloca todas as tragédias de uma vez, né? Bom, e aí eu acho que já é artimanha literária mesmo, entendeu, Bárbara? Porque aí pegando, né, dessa observação que eu já fez da ficção não ter comprometimento histórico, eu acho que também se usa da artimanha da literatura, que foi o que ela usou desde do início, quando ela nos engana, entre muitas aspas, que esses manuscritos foram realmente encontrados quando não foram, quando ali já é ficção. Então isso é uma artimanha da literatura, isso é uma característica literária, sabe? E aí ela torna isso mais novelesco, né? Ela usa isso para prender o leitor. E ainda assim, eu acho que ela colocou... Assim, agora, aproveitando que eu cheguei nesse ponto, eu vou falar a parte que eu não gostei, né, nisso tudo. Porque até aqui são só elogios. E no meu ponto de vista, tudo isso que a gente comentou aqui é muito bom. Eu não tenho uma crítica para isso. Eu não acho que essa questão do anacronismo, de como ela colocou tudo isso numa personagem só, eu não acho que isso seja um problema, nem um pouco. Eu acho que ela usou isso justamente para que a gente sentisse e entendesse e fosse mais além do que a gente já conhece. Eu não vejo isso de forma alguma como uma coisa ruim. O que eu não gostei agora, falando em termos literários, em termos de estrutura de texto, foi que ela se perdeu um pouco dessa literariedade, justamente desse tom novelesco. Quando ali nas últimas 300 páginas, mais ou menos, ela acaba querendo colocar todas as informações interessantes que ela encontrou. E aí ali a gente tem uma enxurrada de informação que, por mais que seja numa narrativa, como se fosse uma contação de história dela pra gente, a gente tem muito termo ali, muita coisa específica, muita questão política da época, adentra muitos assuntos que pro leitor, agora falando do leitor literário, não interessa. Né? Então, ela falhou ali porque ela não continuou, não é romantizando, é novelizando, né? Ela continuou, ela se perdeu ali. Ali ela acabou colocando muito conteúdo historiográfico de uma forma não atrativa para o leitor literário. E essa é a minha crítica para ela. Eu acho que esse final se torna arrastado porque a gente quer essas informações de outra forma. Igual a gente estava tendo até então. Até então a gente estava tendo todas essas informações históricas na vida dela. E aí que, né, alguns de vocês acharam bom, outros nem tanto. Porque, meu Deus, como pode tudo acontecer com essa mulher? Mas, de certa forma, foi o jeito literário que ela encontrou de contar pra gente todas essas pesquisas que ela fez. E ali, no fim, ela perde esse tom. Por algum motivo, ali naquele fim, eu não sei se... Gente, parece uma bobagem, mas às vezes é cansaço. É um livro grande, foram anos de pesquisa. Às vezes, ela realmente foi o cansaço... e a extensão de tudo que ela já tinha feito que acabou fazendo ela mais transcrever do que ficcionalizar. Ela mais transcreve todas as informações do que torna aquilo literatura, que torna aquilo história, que é o que a gente procura num livro literário, é história. Senão a gente teria um livro investigativo, a gente teria uma historiografia, a gente teria um livro jornalístico. Né? A gente teria, sei lá, uma tese. Enfim, a gente tem aqui um texto literário. Então a gente não pode fugir desse texto literário. E pra mim esse foi o único erro que ela cometeu. O de fugir. Talvez por ter cansado, de estar exausta, talvez. Vou ler a mensagem da Evelyn. Sim, aprendi muita coisa sobre política, religião, mas foi tudo socado. Aquela coisa que você falou dela. Queria colocar tudo e não tinha espaço. Eu senti ela nos momentos em que eu tava pesquisando pro meu TCC. E olha que meu TCC foi um artigo científico. Então, assim, tristeza, né? Quando eu tava pesquisando, e eu achava muita coisa interessante, mas que não cabia dentro da minha delimitação de tema. O meu tema era um círculozinho, sabe? Uma bolinha, um negocinho. E aí tinha tanta coisa ao redor desse círculo que eu queria ter colocado, porque, nossa, como era interessante, mas eu não podia sair dali, porque senão, né, o orientador não permitia. Então, eu tinha que me limitar. E eu senti que aqui, com a Ana Maria, a autora,
ela não tinha, talvez, né, como não era um TCC, ela não tinha uma pessoa delimitando o tema dela. E ela acabou se perdendo em tanta informação boa que ela trouxe, que em nenhum momento é ruim, gente. Eu acho que essas informações não são ruins, sabe? A informação pra gente é vida, a gente pesquisa é vida, eu amo pesquisar. Só que eu preferia comprar um livro para ler sobre isso, e não que ele viesse em forma de 300 páginas no meio de um livro de ficção, de um livro literário, entende? Então acho que foi aquele grande, assim, eu queria pôr tudo isso, mas não cabe, mas vou pôr mesmo assim. Mensagem da Jajá. Nesse ponto eu lembrei muito do Comic Book Mouse. O autor também fez uma ficção histórica em relação ao passado dos pais, o Holocausto, e deixou toda a densidade da pesquisa histórica que ele fez para o livro Meta Mouse, que é de fato um livro investigativo reunindo tudo que ela pesquisou para fazer mouse. É isso. Obrigada, Jajá. É isso. É exatamente isso. É isso que eu acho que a autora tinha que ter feito. Oliveira diz, não foi a edição do livro? Ela cortou 500 páginas para a edição final. Nunca vou saber, porque assim, eu não tenho acesso, né? Eu não tive acesso, não encontrei essa parte que ela cortou. Pode ser que sim, pode ser que não também, tá? Pode ser que essas páginas que ela tirou, pode ser que ela resumiu, então, né? Nesses trechos que a gente sente falta de ficção. Ou pode ser que eram mais 500 páginas de história, que o editor leu e falou, olha, aqui não vai rolar não, tem muita coisa, entendeu? Aí realmente, sem ter acesso a esse material, nunca vou saber te responder. Pode ser que sim, pode ser que não. Já fala, ela podia ter mantido o gênero noveleiro e deixado sua pesquisa para o segundo livro sobre o CD. Um defeito de cor. É isso, né? Que acho que ela colocou ali embaixo, já abreviou tudo, já ama, já abreviando tudo. Sim, exato, também acho, concordo com você. Eu acho que se ela tivesse feito assim, seria um livro que eu compraria para ler e degustaria, como eu não degustei nesse livro, porque não era o objetivo dele. E é aquilo, né, gente? A gente compra o exemplo mais bobinho, a gente compra um sorvete de limão, a gente quer o quê? Limão, né? Se você comprar um sorvete de limão que tem gosto de uva, tu vai ficar frustrado, não é? É basicamente isso. Do jeito mais fulo de exemplificar. Sim, a Jajá diz, com certeza eu compraria degustar 1000 vezes mais. Afinal, historiadora. Pois é, não é? Tipo, seria um deleite para os historiadores, para o pessoal que gosta de pesquisa. Eu adoro pesquisa, eu adoro ler um artigo, eu adoro ler sabe? Eu adoro. Então, assim, para mim também seria o ideal. Gente, eu também achei uma consideração interessante sobre a narrativa desse texto. Porque a gente se apega muito ao narrador personagem, como se ela estivesse narrando, né? Como se o que a gente estivesse lendo fosse ela que estivesse escrevendo. Só que não é, né? Não é, porque ali do finzinho a gente descobre que quem tá escrevendo é a afilhada dela, né? É a menina que ela cria, que ela criou, porque ela já tá cega, né? Então é interessante também esse ponto que tem linhas de análise para essa questão que analisam o livro a partir do que é de fato real. E aí talvez até entre. Eu acho que isso aqui é uma sacada muito inteligente. Eu tinha esquecido de falar sobre isso. Porque aqui a gente pode... A Geninha, obrigada, não lembrava o nome da personagem, a Geninha. A gente pode questionar a veracidade dos fatos. Por quê? Porque a Kendé é uma senhora já bem velhinha, com seus 80 e poucos anos, cega, contando a história da vida para a Geninha, que é essa menina, essa afilhada, essa menina que ela ajuda a criar, que está viajando com ela de volta para o Brasil, né, na última tentativa dela de encontrar esse filho perdido, e ela está transcrevendo. Só que assim, quando você transcreve uma narrativa, você também pode mudá-la, né, você pode interferir nessa história. Então, a gente não tem uma narrativa em primeira pessoa como a maioria das pessoas acreditam. A gente não tem isso. Porque aqui, na realidade, a história está sendo contada por uma terceira pessoa que está ouvindo essa história. O que coloca um ponto a mais. O que é verdade? O que essa pessoa que está recontando pode estar
ficcionalizando em cima. E talvez isso responda as nossas perguntas do, mas será que tudo isso é possível ter acontecido com uma mulher só? Nós não temos, mesmo que se for, aqui a gente não tem nenhum tipo de narrador confiável, né? Porque a narrativa que a gente acredita ser em primeira pessoa não é bem assim. E também não é em terceira pessoa, porque não é uma voz onipresente ali, vendo tudo, não é uma terceira pessoa te contando a história. É uma personagem, é um narrador personagem para além da que narra. Então aqui a gente tem uma personagem de si mesma. Olha que interessante. A gente tem uma personagem de si mesma. Porque a partir do momento que quem está escrevendo é outra pessoa, se ela está escrevendo na voz daquela pessoa, mas ela não é a pessoa, então ela cria uma personagem. Então o livro é muito... Eu acredito que essa técnica que a autora usou é muito para... persuadir essas questões que a gente estava debatendo até agora. E que, nossa, eu tinha esquecido completamente de fazer esse comentário, que é muito importante. A gente não tem certeza de nada. Porque, além de ser uma história contada, reimaginada por uma senhora de 80 anos que teve uma vida difícil, a gente ainda tem uma terceira pessoa escrevendo essa história, né? Então... nada aqui pode ser verdade, como tudo pode ser verdade. E a quem cabe? Ninguém sabe. É muito genial, cara, sério, a Ana Maria foi genial. Ela mantém a... como é que chama? Até ela usa esse termo aqui no começo, deixa eu ver. Deixa eu achar. Ela mantém... a dúvida, essa palavra que eu queria. A dúvida prevalece, e ela fala ali no começo, sabe? Ela fala ali naquele prólogo dela, ela fala: o que você vai ler agora, talvez seja a história da mãe deste homem, respeitado e admirado pelos maiores... pelas maiores inteligências de sua época, como Rui Barbosa, Raul Pompeia, Silvio Romero, mas também pode ser que não. E é bom que a dúvida prevaleça. E a dúvida... gente, a gente não tem como afirmar nada aqui. Ela inventou que achou manuscritos. Ela colocou uma narradora, que é uma senhora, já é uma velhinha, que pode olhar para o passado com outros olhos. E ainda coloca uma terceira escrevendo essa história. Então, assim... que a dúvida prevaleça. Eu acho que a parte que mais define esse livro tá ali no prólogo. Que a dúvida prevaleça. É sobre isso. É totalmente sobre isso. Comentários? Vocês têm comentários sobre esse plot em cima de plot? Sim, ela podia... Quem aqui conviveu com vô e vó? Vocês conviveram? Eu convivi com 2 avós. Que eram muito próximos, eles me criaram por um período da minha vida, e eles também eram bem velhinhos, né, que eles foram pais mais velhos, e quando eu era bem novinha, eles eram bem velhinhos. E era história em cima de história, gente. Era muito engraçado que meu avô e minha avó contavam causos da vida deles, que hoje, quando eu lembro, eu penso assim, será que isso mesmo aconteceu? Meu avô tinha várias histórias assim, esquisitas que ele contava. E, gente, as pessoas, até a gente faz isso. Às vezes acontece uma coisa com a gente, quando passa 10 anos, a gente não lembra com exatidão daquela coisa. E às vezes a gente dá uma ficcionalizada em cima de uma realidade. E esse livro é sobre isso. É sobre o que todos nós... também fazemos. Dá aquela ficcionalizada, sabe? Aquela coisa em cima do que você lembra que é real. Imagina a história dessa personagem que veio raptada, escravizada com 7 anos e tá lá com 80 e tantos nos contando a história da vida inteira. Até onde é lembrança, o que é fantasia, o que é esperança, o que é tristeza... Onde que ela encaixa as coisas? Será que ela lembra de tudo com tanta vivacidade? Será? Então, acho que, gente, é muito bem escrito esse livro. Não tem... Tirando essa parte mesmo que eu critiquei, da questão historiográfica no meio da ficção, esse livro é incrível. É inteligentíssimo. É muito inteligente.
ela conta pra gente a história da mãe de Luiz Gama, que a gente não sabe se existe. Mas ela convence a gente que ela existe, porque pra mim essa mulher existe. Pra mim essa mulher existiu, e ela é um exemplo, e ela vai continuar sendo exemplo pra muitas pessoas nessa luta antirracista. Genial. Ainda passando rapidamente num outro tema, bem rápido, pra gente também já seguir pra finalizar, e eu mostrar aqui mais umas coisinhas pra vocês, o que eu vou mostrar na tela. Passando muito rapidamente, gente, tem um paralelo aí, talvez a gente volte no anacronismo. Aqui talvez eu acho que ele se encaixe bem. Quando a gente fala de maternidade negra, né, maternidade negra, porque a maternidade, ela já é um ponto de discussão, como vocês me acompanham na live, vocês sabem que a maternidade é um ponto de discussão muito, muito, muito cheio de pontas, de coisas, de reflexões. E a maternidade negra, ela tá além, né, assim como o feminismo negro está muito além do simples feminismo, né. Vou começar pelo feminismo, né. No feminismo, aqui no livro a gente percebe que as mulheres do livro, elas têm algum tipo de relação construída, que é uma forma de sobrevivência entre elas. Pode ver que muitas vezes essas personagens femininas, elas têm sororidade umas com as outras, mas isso é mais uma questão de sobrevivência do que de militância nessa época, né? Então é aquela sobrevivência, aquele se apoiar porque elas sabem do que elas vivem, né? Elas sabem que para além da questão racial, elas também têm a questão de gênero, porque elas serem mulheres, elas são mais suscetíveis enfim, as opressões e todas as coisas, né, envolvendo ali o racismo, elas ainda estão ali um patamar acima, né, de sofrer essas coisas, né. Então elas se juntam por questão de sobrevivência, e aí é muito interessante quando a gente fala da onda feminista de 1900, veja bem, a onda feminista, né, as sufragistas de 1960 e de 1970 ali, né, qual que é o que elas mais falam? Vamos sair para trabalhar fora, né? Elas queriam o direito do voto, o direito de trabalhar. Eu concordo que as sufragistas tiveram uma grande visibilidade, mas também por causa da condição delas, porque no geral elas eram mulheres ricas, né? Elas eram as mulheres das famílias ricas, então elas tiveram sua importância sim, porque por elas estarem naquele lugar, elas tinham visibilidade, né? Então elas tiveram uma importância. Só que quando a gente fala de feminismo, ou da questão da mulher poder trabalhar fora, a mulher negra estava fazendo isso há séculos. As mulheres negras estavam trabalhando muito, muito, muito antes de qualquer mulher branca pensar em trabalhar. Entendeu? Então, assim, inclusive, não só de forma de escravizada, mas também como depois que algumas dessas mulheres conseguiam aí a sua liberdade, elas iam trabalhar, porque elas precisavam sustentar os filhos, elas tinham que trabalhar. Então, as mulheres negras, elas trabalham desde sempre, muito antes das sufragistas trazerem essa questão do feminismo. Então, por isso que eu acho que, na verdade, o feminismo negro ele é muito mais importante, porque ele aborda muito mais as questões sociais para além, né? Para muito além do que essas sufragistas trouxeram nesse momento, sem perder, lógico, a importância dessas mulheres, né? Eu acho que não é uma competição, mas é sim mostrar que essas mulheres acabaram não contemplando as mulheres negras, né? E aí, partindo dessa questão, entrando na maternidade negra, que também está muito relacionado, gente, ao ventre livre, coisa que as mulheres brancas nunca iriam sentir, tá? Tudo bem que naquele período, né, a gente sabe que as mulheres brancas também passavam por uma opressão, elas viviam como objetos dentro de casa, elas eram posse, né, os filhos se nasciam meninas era para casar, para fazer bons negócios, se nasciam meninos era para passar a posse no nome dos pais, então a gente sabia que já tinha essa tristeza na maternidade, vou pôr como mais uma das tristezas da maternidade, mas a mulher negra estava para muito além disso, porque ela estava ali em um momento, ela era o ventre dela era um cativeiro, porque se ela ficasse grávida, seja ela por ter se relacionado em algum único momento de tentativa de fuga com alguém, né, ou se ela tivesse sido estuprada, que era a grande maioria das vezes, naquele ventre, ela estava concebendo não um filho, mas mais um escravizado. Ela estava fazendo com que girasse a roda da escravidão. Quando a mulher negra engravida nesse período da escravidão, ela está
involuntariamente girando as rodas da escravidão, porque ela estava pondo no mundo mais um, entre aspas, escravo, mais uma posse pro dono dela, né? Então, ela sempre vivia com essa questão, eu quero ter filhos, eu não posso ter filhos, pra que eu vou pôr um filho? Eu vou dar um escravo pro meu senhor, né? Então, assim, ela não queria esses filhos, elas engravidavam e muitas tentavam um aborto a todo custo, com o que elas podiam, o que elas tinham em mãos, e muitas morriam nisso, morrem até hoje, né? Se a gente trazer isso para nossa realidade, a gente faz esse grande paralelo ainda com as margens, né, com a sociedade marginalizada. Mas ela estava produzindo mais um produto fruto de escravidão para o mundo, né? Então, assim, sempre a mulher negra, ela já sofre com a maternidade muito além do que qualquer mulher branca vai entender. E aí, quando vem a questão do ventre livre, olha como esse termo ventre livre é cruel. Olha como é que ele é cruel, porque ela mostra que o corpo da mulher não é dela. Então, a partir daquele momento que ela ainda fica... Ela já tem essa consciência, mas parece que essa lei faz com que a concepção de que o corpo dela não é dela seja ainda maior, porque a partir daquele momento ela pode gerar uma pessoa. Antes, ela não podia. Se ela não se enquadra no ventre livre, se não tá naquele período, ela não gera uma vida, ela gera um produto. Então, a maternidade para mulher negra, ela tá muito além da maternidade para mulher branca. E até hoje, se a gente pegar a nossa parte marginalizada da sociedade, que a gente tem uma porcentagem muito mais alta de mulheres negras do que brancas, a gente entende que a roda continua girando, a roda continua produzindo crianças que muitas vezes não vão ter acesso aos estudos, não vão ter acesso a tantas coisas socialmente falando, e vão acabar sendo aqueles jovens, aqueles pobres jovens que morrem na mão da polícia e dessas pessoas que tratam, mais uma vez, essas crianças como uma mercadoria, um produto, uma coisa gerada à margem, né? Então, a mãe negra, ela sempre vai ter um sofrimento muito a mais do que uma mãe branca. E é incrível como isso, nos dias de hoje, a gente conversando, o meu filho é branco, e eu tenho uma grande amiga minha que o filho dela é negro. Ela é branca, o marido é negro retinto e o filho é negro também de pele escura. Não chega a ser tão retinto quanto o marido, mas tem a pele escura. E o quanto às vezes ela fica triste de pensar, quando a gente conversa, e ela fala assim, Deia, é horrível pensar como eu torci pro meu filho nascer branco, sabe? Como é horrível pensar dessa forma, mas como isso era involuntário durante a minha gestação, e como isso continua sendo involuntário durante a minha maternidade, porque eu vou ter, até emocionante pra mim, que colocar o meu filho, cuidar do meu filho com outros olhos do que você cuida do seu, porque eu sei que a sociedade vai olhar pra ele com outros olhos do que olha pro seu, do que outros olhos do que olha pra mim, que sou branca. Eu sou branca, como eu vou criar um filho negro? E ela tem toda essa dualidade da maternidade muito mais acentuada do que eu, por exemplo, como vocês veem eu falando de maternidade, né? Imagina como é diferente. Olha a diferença, como ela é gritante. E isso também é ainda uma herança do nosso período de escravidão, que tá aí nos dias de hoje. As pessoas falam que não, né? Tipo, não precisa de reparação histórica. Gente, a escravidão tá aí até os dias de hoje. A mensagem da Jenny. Sim, é muito complicado esse ponto mesmo, pois muitas que não queriam filhos por conta de terem essa noção que eles iriam sofrer mesmo por elas serem um produto. E não tinha escolha, né? Porque na maior parte das vezes elas eram estupradas, né? A Bárbara diz, inconsciente coletivo esse medo dela, séculos pensando nisso. Sim, é uma coisa que você se reprime, porque como que você vai pensar assim, nossa, olha que coisa horrível, eu quero que meu filho nasça branco, que pensamento horrível, né? A gente pensa, nossa, que pensamento racista, né? Num momento a gente até se questiona, só que não é isso, pra ela não é isso, pra ela é como eu queria que meu filho não sofresse. Você separou alguns pontos sobre religiões africanas, eu não adentrei muito não, sabe? Só o que eu já falei mesmo, assim, eu não entrei muito a fundo, não. Na verdade, não deu muito tempo, assim, de eu pesquisar tudo isso, gente. Parece que não, mas eu li, assim, cerca de 100 páginas de artigos diversos para pegar todos esses pontos. Eu até vou deixar também
Pelo menos os que eu salvei, porque alguns eu acabei esquecendo, mas eu vou deixar alguns ali no bate-papo, tá? Pra vocês terem como referência, quiserem ler tudo. Mas a parte das religiões eu não adentrei muito, não, né? Eu trouxe só a consideração, assim, que sobre a Luísa Maim, né, que supostamente ela nasceu desse povo Maí, né, por isso que vem, é o povo Maim, por isso de Luísa Maim, é um povo, né, e a etnia, é uma etnia, no caso, né, e que cultuava os vudus, então ela trouxe, eu senti que a autora foi pegando todos os pontos e trazendo, mas eu não adentrei fundo nessas religiões, tá, porque eu acho que falar sobre religião é muito difícil, vai muita pesquisa, porque são muitas coisas, né? Então, que nem a religião dos vudus, eu precisaria fazer uma pesquisa para poder abordar, sabe? Eu acho que o livro traz muita coisa, mas para além dele, precisaria pesquisar com atenção para acabar não pegando coisa falsa, sabe? Porque para mim é uma religião bem desconhecida, o voodoo. Inclusive a gente, né, num contexto mais eurocêntrico, assim, digamos, de cultura, a gente aprende que o voodoo é completamente outra coisa, né? É completamente outra coisa. A gente vê em filme, principalmente filme americano, o voodoo é outra coisa, né? Não tem nada a ver. Então, eu acho que é uma pesquisa bem que tem que ser feita com cuidado. E aí, essa pesquisa mais a fundo, eu vou ficar devendo hoje. Mas eu acho que, no geral, foi bem interessante. Essa questão da religião do voodoo, as questões do poder feminino, né, da vida das sacerdotisas, que ela traz bastante, né, ela fala, inclusive tem aquela passagem da Agontimé, perdão se eu estiver pronunciando errado, que foi uma rainha escravizada de Daomé, né, que tem o culto de GG, eu não sei pronunciar também, lá do tambor de mina, que esse tambor de mina existe, tá hoje, tá lá, né? Então, eu acho que ela pegou vários pontos interessantes, essas sacerdotisas, esse sagrado feminino, né, que tem também, que está também dentro do candomblé, que traz essas figuras dessas anciãs, né, que também aparecem na história. Tem essa figura que é a avó da Queindé, né, que acaba, né, estando naquele contexto ali por causa de uma briga também religiosa ali naquele contexto do começo. Aí são muitas, né, porque daí a gente tem a passagem dos muçulmirins, também, que já é super uma outra religião que eu também não tenho conhecimento, o islamismo, que eu tenho pouquíssimo conhecimento, e também eu fui vendo que também é um pouco diferente da concepção que eu tinha, mas aquela concepção forjada, eurocentrista, assim, sabe? Que a gente meio que tem, e quando a gente vai ver não é nada daquilo. A Umbanda, eu acho que é o maior, assim, pra mim, é o maior exemplo, né? A Umbanda que eu frequento, a Umbanda que eu conheço hoje, não tem nada a ver com a Umbanda que me falavam, sabe? Assim, é totalmente outra coisa. Então, eu acho que esse pouquinho que a autora pegou de cada religião e foi explicando, né, as questões dos deuses, né, desses sacerdotes, essas sacerdotisas, né, esses orixás, tudo que ela foi colocando, ela deu uma boa introdução para todas, sabe, para ter uma noção do que são, mas eu acho que daí vai uma pesquisa bem aprofundada para poder falar sobre, né, essas religiões. Mas foi muito interessante, né? Foi muito interessante. Gostei bastante dos pontos sobre religião que ela trouxe. Fiquei bem feliz de ver, de algumas coisas ali. Porque essa parte da religião também foi o que acabou me levando a conhecer a Umbanda, né? Por isso que eu falo, inclusive, eu ia embora sem falar isso. Esse livro foi um dos grandes... Porque eu tô lendo esse livro há 1 ano, né, gente? É vergonhoso falar isso, mas eu comecei a ler ele ano passado. Daí eu parei por causa do último ano da faculdade e eu terminei só agora. E ano passado, eu tenho lido sobre a Umbanda desde 2018.
E aí, com esse livro, quando eu comecei, por mais que a Umbanda de fato não seja citado aqui, porque a Umbanda ainda vem depois desse período aqui, né? A Umbanda vem depois desse contexto histórico aqui. Ela vai se estabelecer muito sobre todas essas religiões que tem como base os orixás e vai se sincretizar aí, de certa forma, ao catolicismo, e aí nasce a Umbanda, né? Então, como eu já vinha estudando um pouco, pesquisando um pouco sobre a Umbanda, e eu tava morrendo de vontade de ir no terreiro, acabei não indo por causa da pandemia. Quando eu retomei, assim, quando eu voltei para esse livro, e também já tinha passado, a gente tava tudo vacinado, eu falei, é agora que eu vou conhecer, é agora que eu vou ir de fato frequentar e ver como é que é, porque eu quero para além do que eu li, eu quero sentir, eu quero ver o que acontece lá dentro. E aí eu fui. E eu me encontrei, assim, espiritualmente de uma forma que eu nunca tinha me encontrado, como se aquilo tivesse a vida inteira me chamando e eu nunca tivesse parado para escutar, sabe? Eu fico emocionada, eu sempre vou muito emocionada quando eu converso com as entidades, principalmente as entidades, os preto velho, as preta velha, né? Os Exus, que é também uma vítima, né, da cultura eurocentrista que transformou, né, dessa cultura cristã que transformou o Exu num demônio, e nada mais é Exu do que um mensageiro, né, um mensageiro muito importante que transita entre os mundos, né, entre o mundo espiritual e o mundo físico. E tudo isso foi por causa do livro, foi engatilhado pelo livro, né? Eu já tinha interesse, mas o livro me engatilhou muito a procurar e, de fato, sentir. E foi muito interessante quando, né, eu sinto que toda vez que eu vou no terreiro, que eu participo de uma gira, eu sinto uma coisa diferente, sabe? As entidades emanam de formas diferentes. E eu sempre me emociono. E não sei, eu acho que eu devo muito a esse livro, esse encontro. Assim, ficou o livro de bruxaria parado há 4 meses. Porque a gente tenta, né? É difícil, mas eu acho que é muito bom se encontrar com a sua espiritualidade, independente de onde ela esteja, né? Na minha religião, a gente chama o nosso sacerdote de Babalorixá, né? Aqui no livro, se eu não me engano, é o Babalaô, né? Na minha é Babalorixá, porque ele é o sacerdote específico que trabalha somente com os orixás, né? Não com as entidades que mandam energia das linhas dos orixás, né? E a coisa mais linda, eu vou até falar isso aqui para ficar gravado aqui, a coisa mais linda que eu ouvi um líder religioso, né, um sacerdote falar, foi o que esse Babalorixá falou, que não existe nenhuma religião certa, não existe a errada, nada disso existe. O que existe é um plano espiritual, né, um todo, uma energia, uma coisa maior, e que cada um vai encontrar uma forma de chegar até lá e que isso vai refletir na tua vida. Então, independente se você encontra essa sua espiritualidade na Umbanda, através dos orixás, que daí eu sou ainda mais ligada com as entidades do que com os orixás, por exemplo. E ele fala que tá tudo bem, porque é a minha ligação espiritual, o que me faz me comunicar com o meu lado espiritual. E ele também diz, se você encontra essa espiritualidade na Igreja Católica, no padre, é ali que você tem que estar. Se você encontra essa espiritualidade na Wicca, é na Wicca que você tem que estar. Se você encontra essa espiritualidade no Evangelho, né, no evangélico, na igreja... Porque a Umbanda também é cristã, tá, gente? Então, mas eu vou falar assim, especificamente dos evangélicos, dos crentes. Se você se encontra ali na palavra do pastor, é ali o seu lugar. Porque os sacerdotes, as entidades, os orixás, os santos, os deuses, eles nada mais são que um ponto de ligação entre o seu eu físico e o seu eu espiritual. Então, independe por qual vertente você vai encontrar. O importante é encontrar. E se você também é ateu, o importante é quando você se conecta com você. Se você é ateu e sua crença é científica e não está voltada em nada que seja intangível e fora da sua concepção científica, o importante é você se conectar com você. É encontrar o seu ponto seguro dentro de você. Tem gente que vai fazer pela religião, por qualquer uma delas, e tem gente que vai fazer isso cientificamente, se encontrando com ele mesmo. Essa acho que é a maior lição que eu aprendi na Umbanda.
E uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida veio de um Exu. Olha só, né? A concepção do Exu ser um demônio. Pois não, a coisa mais bonita que eu ouvi na minha vida, de que me deu força, que fez eu acreditar em mim, veio de um dia que eu fui numa gira. A gira era de Exu, e um Exu pegou na minha mão, olhou pra mim e falou assim: eu consigo ver nos seus olhos o poder espiritual, sabe? E foi muito bonito a forma como ele me tratou. E eu me encontrei ali. E é isso que importa, gente, é cada um se encontrar com qual seja a sua espiritualidade. E eu acho que o livro fala um pouco sobre isso. Sobre essa questão que falta tanto no brasileiro, né? Eu fico até emocionada. Que falta tanto na maioria dos brasileiros, porque a gente tem essa herança católica, né? Dessa colonização, é uma herança colonialista. A gente foi colonizado, a gente foi catequetizado, né? Então, por mais que hoje acho que a religião mais forte talvez seja a evangélica e não mais a católica, elas caminham muito próximas, né? Eu acho que a manipulação, né? Porque a gente sempre tem que separar a fé da religiosidade, né? Da nossa crença e do que como as igrejas são usadas para formas de poder, né? No sistema colonialista, né? Então, assim, a gente sempre tem que saber separar isso. Não se discute sobre fé, mas se discute sobre religião, porque religião exerce poder. Religião dita regras sociais. Então, sobre religião se discute sim, o que se não discute é a sua fé, né? Enfim, eu até me perdi, porque é um assunto que eu gosto, que eu acho bem forte. Mas eu acho que esse livro traz isso, abrir os olhos do brasileiro, né? Para quem esse livro alcançar, que aqui a gente tem todas essas religiões coexistindo e que precisa ter respeito entre todas elas, como a protagonista tem, quando ela transita por tantas crenças diferentes da dela, e como às vezes ela até usa uma ou outra e aquilo que ela acredita vai se moldando. E é isso, né? Religião, eu acho que a nossa crença é isso, é a gente moldando aquilo que a gente acredita e que vai tornando a gente mais forte. Bárbara diz: a manifestação dos espíritos existe nas duas, mas na Umbanda tem a essência, o fundamento, a ancestralidade, e aí vem o preconceito. Porque eu acho também muito... Que palavra que eu vou usar? Eu acho estranho quando a igreja, por exemplo, evangélica, condena a Umbanda porque a espiritualidade se comunica através de espíritos, né? De manifestações espirituais, de entidades. Quando na própria igreja evangélica se fala sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A gente na igreja evangélica tem Deus, Jesus e o Espírito Santo. É a trindade, tanto na evangélica quanto na católica. O Espírito Santo é quem? É parte de Deus. Quem é parte de Deus? Todos nós. Todas as entidades são parte de Deus, então nada mais é o Espírito Santo que a entidade que conversa com os crentes. É a entidade que usa o pastor ou o padre para falar, que é a mesma entidade com outro nome que tem nas outras religiões. Oliveira diz: eu cresci na Universal e sempre tive um desconforto em questões das religiões africanas. A gente sabe muito bem o que é passado lá dentro. Hoje eu me dedico a entender e me aprofundar nas religiões, mesmo não me encontrando em nenhuma. Mesmo assim, eu senti desconforto lendo essas partes do livro. É algo que foi colocado na minha cabeça quando eu era criança. Vou continuar estudando para quebrar esses paradigmas. É isso, Oliveira. São coisas que a gente cresce e a gente é doutrinado de fato, sabe? Porque é isso que a gente aprende dessa forma que é o certo, como se tudo que desviasse dessa verdade absoluta criada, e lembrando que essa verdade absoluta ela foi criada para conter pessoas, ela é criada como forma de poder, ela é criada para conter justamente essas pessoas que vão contra, entre aspas, né, os grandes e os poderosos. Então, a gente é condicionado a acreditar que só existe uma verdade que a gente não pode. Quantas vezes você já ouviu falar, nossa, não questione Deus, é pecado, você vai ser castigado. Deus é quem mais quer ser questionado, porque quando você questiona, é porque você quer acreditar. Quando você acredita por influência dos seus pais, dos seus avós, do sistema, você não acredita de verdade, porque você sente medo, você está sendo condicionado a sentir medo, então você não questiona. Se você não questiona é porque você não acredita. Deus quer ser questionado, porque Ele quer que você acredite, Ele quer que você busque, que você o encontre, independente da forma que Ele tenha, independente do como você acha que Ele é, do como Ele se manifesta, quem é Ele. A espiritualidade, ela
ela precisa ser questionada, porque senão ela não é verdadeira. Eu ainda não me encontrei, diz a Evelyn, né? Sigo na procura. Pois siga, Evelyn, experimente, questione, como eu falei. E se você não se encontrar em nenhuma, eu aposto que você vai se encontrar dentro de você. A Bárbara diz, fecham a nossa cabeça. A catequização quebrou tudo. Eu acho todas as religiões maravilhosas. O problema é o ser humano. Sim. A Gene é kardecista. Sim, eu sei qual que é o que gira em torno do kardecismo. Eu sei, mas é isso que eu falei, entendeu? A religião tem, sim, os seus problemas sociais, todos têm. Não vou dizer que a Umbanda é maravilhosa, porque também tem. Todas têm, gente. Mas essa é a questão, é a espiritualidade que tá dentro dela, né? A Zip diz, eu nasci na igreja, meus avós são pastores, foi muito dolorido, e depois, por conta da minha sexualidade, eu e meus pais fomos expulsos, eu perdi minha crença, mas em 2019 me encontrei na bruxaria. Em 2020, no meio da pandemia, fui na cachoeira e o céu fechou e abriu apenas um raio de luz em cima de mim. Ventou muito e eu estava boiando na água, senti que tinha uma mulher de cabelos cacheados, com pele de árvore me abraçando. Ali descobri que a minha deusa era a Gaia, então ouvi a sua experiência, me deixou bem emotiva. Que relato lindo, Zip, que lindo, que bonito, de verdade, que lindo. Obrigada pelo seu relato. É muito bonito ver a espiritualidade, sabe? O que você acredita, aquela conexão que você tem com uma energia, sabe, maior, independente do formato dela. Eu acho lindo, eu adoro esses relatos. Ainda bem que você gostou, Oliveira, porque às vezes eu tenho um pouco de medo de ofender as pessoas, então eu tento sempre procurar as melhores palavras pra falar as coisas, mas na verdade é isso, né? A gente precisa questionar. A Letícia diz, o que mais tem em igreja são pessoas que não podem ouvir uma palavra sobre outras religiões e começam a usar termos pejorativos. Exato. De novo, o controle, né? É a manipulação de massa. É o não questiona porque isso é errado. E não questionando, a gente mantém, né? A gente mantém discurso de ódio, a gente mantém o racismo, não questionando, a gente mantém intolerância religiosa, intolerância de gênero, em relação à sua sexualidade. É sempre não questionando que a gente mantém isso, né? A Jenny diz, isso é um tema que sempre mexe, porque, querendo ou não, a gente sempre demora pra se encontrar, não importa o tempo que leve. Sim, eu acho que a gente precisa, por mais... Pode ser que você se encontre com a religião do seu berço, aquela que seus pais tinham, mas você vai precisar encontrar ela. Esse que é o grande X da espiritualidade. Porque se você só traz ela do berço, você nunca questiona, você de fato não vive ela. Porque não tem como você viver uma coisa que você nunca questionou, que você nunca pensou, que você nunca estudou. Você só vive uma coisa intensamente, quando você tem paixão. E para ter paixão, você precisa pesquisar, você precisa entender. Você não tem paixão por uma coisa que você nasceu ali e acabou, entendeu? Aquilo só é a sua rotina. Letícia diz, nossa, daí exato, amei o que tu falou sobre questionar Deus. Eu me sentia nervosa na igreja, já cheguei a ter crise de ansiedade na igreja por ter várias perguntas e aquele medo enorme de questionar. Hoje não faço mais parte da igreja, mas tenho vontade de voltar em um ambiente mais saudável. Que entenda que Deus não quer seguidores cegos, inclusive, vivo numa página do Instagram, Cristãos contra o Fascismo. Exatamente, Lê, exatamente. Zip diz, acho muito triste que a crença evangélica no Brasil, o que a crença evangélica, né, no Brasil se tornou. As pessoas usam Deus para poder atacar em nome dele, julgar em nome dele, sendo que Jesus pregou o amor. Sim, Jesus foi... Eu gosto de brincar com isso, né, para provocar mesmo, mas Jesus foi o maior militante, né? Jesus é um relato, a Bíblia, tanto que a Bíblia, o Segundo Testamento, ela é muito diferente do Primeiro Testamento, e eu acredito muito mais, né? Eu acho que o primeiro ele tem um pouco mais de ficção, mas eu acredito muito nos relatos do Segundo Testamento, porque pra mim Jesus foi um homem, sabe? Assim como as entidades que eu acredito foram pessoas na Terra e se tornaram espíritos conselheiros, sabe? Pra mim Jesus segue o mesmo, mais ou menos o mesmo, mas sendo ele muito mais evoluído, digamos assim, mais sendo um ser superior, eu acredito. Eu sou cristã, né? Mesmo na Umbanda, a gente é cristão, né? A gente só não chama Jesus de Jesus, a gente chama Jesus de Oxalá, mas é a mesma coisa, gente.
Então eu acredito que ele foi o maior militante de sua época. Ele, sabe, ele falava e as pessoas escreveram sobre isso porque as pessoas viam ele, entendeu? Viam ele ali pregando, ele falando o que tinha que ser feito, o que ele queria. E ele foi morto por isso, e isso a gente vê acontecendo hoje. Então, assim, é muito absurdo, é muito fora da realidade quando eu vejo essas igrejas distorcendo completamente quem foi Jesus. Eu não me imagino, sabe? Eu fico pensando na frustração do pobre do Jesus, sabe? Assim, poxa, gente, sabe o que eu fiz? Eu fui pra terra, olha o que eu fiz. E ninguém entendeu nada, sabe? Assim, é triste. Eu fico triste, de verdade. Eles falam, viu, Letícia, que Jesus andava com minorias, a invenção criada. Eles falam, eu já vi, já. É o que a gente regrediu, né? No tempo, em vez de evoluir nessa questão. Mas sabemos por quê, né, gente? Sabemos que é pra manter o poder. Gente, já estamos, assim, estourando, já é 10h20. Eu vou compartilhar com vocês uma imagem. Eu já mostrei na live, mas eu acho que não foi todo mundo que viu. Então, vou passar de novo. E antes também eu vou pôr um trechinho aqui. Esse trechinho que eu vou pôr pra vocês é um trechinho lido das cartas, né, dos trechos em que Luiz Gama fala da mãe dele, essa mãe que a gente já falou sobre bastante, né, a Loísa, sobre como pode ou não pode ser uma personagem criada como fuga do trauma dele, pelo que ele viveu, né, então a gente já falou sobre isso, mas só para vocês verem como é que tá escrito nessa carta, que é uma carta verdadeira, que já foi comprovada a sua veracidade, né? Então, pra vocês verem como é que tá nessa carta. Então, eu peguei esse vídeo, vou pôr na tela pra vocês verem. É bem rapidinho, é só um trechinho, porque, na verdade, é pouquíssima coisa que tem. É só esses textos mesmo, que tá numa carta que ele endereçou pra um amigo jornalista. E a única... digamos assim, é a única... coisa, como falo, não é coisa, gente, coisa é uma palavra feia. É o único escrito que tem quando a gente fala dessa mulher. É essa visão de Luiz Gama ainda falando da sua infância. Fragmentos da carta de Luiz Gama endereçada ao seu amigo Lúcio Mendonça em 25 de julho de 1880. Sou filho natural de uma negra, africana livre, da Costa Mina, na Godinação, de nome Luísa Maim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era um preto retinto e sem lustro, tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava-se ao comércio, era quitandeira muito laboriosa e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos, que não tiveram efeito. Era dotada da atividade. Em 1837, depois da Revolução do Dr. Sabino na Bahia, veio ela ao Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Procurei-a em 1847, em 1856 e em 1861, na corte, sem que a pudesse encontrar. E essa é a carta verdadeira, né, desse personagem importantíssimo da nossa história, reconhecido somente em 2015, depois de um apagamento histórico imenso. É o que ele fala da mãe, lembrando que a mãe precisou deixá-lo com 5 anos e ele foi vendido pelo próprio pai aos 10 como escravo. Então, essa lembrança dele pode ser, sim, existe uma linha de pesquisa que diz que pode ser, sim, uma fuga para os traumas, né, e que ele projetou essa mãe para que ele superasse e conseguisse lutar contra tudo que Luiz Gama lutou na vida, né. Então, essa é a carta dele. Quero compartilhar com vocês também esta imagem. Essa imagem é a figura em que é a menininha, que não é uma menininha real, assim, ela foi inspirada
em alguns filhos de trabalhadores do campo, né, de plantações. Essa imagem, ela não é uma fotografia, como parece, ela não é um retrato, ela é uma arte, né, uma figura feita por uma artista plástica, que tá ali embaixo o nome, gente, que eu não consigo ler, porque se eu tirar vocês não conseguem ver a imagem, eu não lembro de cabeça o nome da artista, mas é uma artista plástica que fez essa imagem com açúcar, tá? Essa é uma imagem feita com açúcar. Vicky Muniz, obrigada, Oliveira. Ela retrata uma das crianças que ela viu ali trabalhando nessas plantações. E ela retratou, e quando a autora estava pesquisando a história da Luísa Maim, que ela inicia ali como Querindé, ela se deparou com esta obra, com esta menininha, né? E ela disse que escreveu todo o livro pensando no rostinho dessa menininha, que a gente não sabe quem é, não sabe se ela é real ou se ela é só uma projeção de uma menina que existiu, mas que a autora dessa obra pode ter modificado, mas a autora escreveu toda a sua história com referência nesta garotinha. Eu acho uma informação bem interessante. Este é o rostinho de Querindé, por Ana Maria Gonçalves. Mas é isso, gente. Por hoje é só. Eu também vou ficar com saudades desse livro. Gente, eu tô muito feliz com esse bate-papo. Eu tô muito feliz por vocês terem aparecido, terem lido. Quem leu, quem não leu e veio e ficou com vontade de ler. Sério, de verdade, pra mim isso daqui é muito mais do que ler um livro, gente. De verdade, isso daqui é uma experiência de vida que todo dia eu busco, na minha experiência, sabe, de vida mesmo. Eu sempre procuro evoluir todo dia. Eu acho que esse livro aqui, ele foi uma grande evolução, ele foi um salto na minha vida, sabe? Desde o momento em que eu me entendi como mulher branca e aí quando eu entendi os privilégios que isso me concedia, quando eu comecei as minhas pesquisas e quando eu me entendi como antirracista e quando eu entendi qual que é o meu lugar de fala nessa questão racial. Então, pra mim, esse livro foi muito importante porque eu pude entender e eu pude sentir o mais próximo possível do que um dia eu posso sentir, porque de fato eu nunca vou saber o que é o racismo, porque eu sou branca. Então, nunca eu vou saber o que é sentir isso na pele, por mais que eu leia, por mais que eu estude. Então, eu acho que a Ana Maria Gonçalves me deu um pouco dessa experiência dentro do que ela podia me passar. Ela, Ana Maria Gonçalves, que também é uma mulher negra, né? Uma mulher preta. Eu acho que depois de ter dedicado o meu TCC na questão do racismo linguístico, da estrutura, e esse livro casa muito com a minha pesquisa também de sociolinguística, porque a gente percebe nesse livro como que a língua foi usada para conter, né, para submeter, né, esses povos africanos que eram trazidos de diferentes lugares da África como pessoas escravizadas para cá. E aí casou tudo. Eu acho que hoje eu não tenho mais medo de falar que eu sou sim antirracista. Eu acho que eu faço pouco ainda, pretendo fazer muito mais, mas é uma caminhada em que eu possa levar um pouquinho disso para as pessoas que são meus iguais, né? Para as pessoas brancas, para as mulheres brancas, e ter a oportunidade de falar dessa pesquisa toda que esse livro rendeu e de tudo que eu senti, e inclusive da questão religiosa, que é uma coisa que vai ser pra minha vida toda, né? Que talvez passe até de geração, que talvez meu filho também siga. Então, não tem dimensão pra dizer como que esse livro foi especial pra mim e como vocês são especiais pra mim por estarem aqui, inclusive, compartilhando desse momento comigo. De verdade, gente, muito obrigada.